Deus seja louvado. Nós estamos no 137º dia da exposição bíblica, Epístola aos Efésios. O tema de hoje é honra a teu pai e a tua mãe. Efésios capítulo 6, o versículo de número 2. Diz o texto da palavra: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Obrigado, pode se assentar. Filhos que obedecem e honram os seus pais é uma bênção para a sua família e, consequentemente, será uma bênção para a igreja do Senhor, para a nação e para toda a sociedade. Aqui a sentença é clara: honra a teu pai e a tua mãe. A palavra honra, aqui grega, é timao, que significa dar assistência a, dar conta das necessidades em sinal de respeito, ajudar e honrar, cuidar de, ser solícito. O que é ser solícito? É que não poupa esforços para ajudar, servir, ser útil de alguma forma e atencioso. Ter consideração por, no caso, pelos pais, tratar com respeito, estimar, dar o valor devido. E eu digo glória a Deus só pelo significado dessa palavra. A obediência e honra dos filhos aos pais está vinculado ao amor. Logo, o filho que ama pai e mãe vai obedecer e vai honrá-los. E o amor entre os pais e os filhos deve ser mútuo, assim como o filho deve amar os seus pais, o pai e a mãe também devem amar o seu filho. Nós tiramos isso de Malaquias 4:6, quando há uma profecia, e Deus disse assim, que enviaria o seu anjo, no caso o seu ministro, e se cumpre em João Batista, e ele disse assim: ele converterá o coração, olha lá, o coração dos pais aos filhos, e converterá o coração dos filhos aos pais. E o que significa converter? Restaurar. Significa voltar o coração de um para com o outro em amor. Os corações estavam distanciados, mas se voltaram de um para com o outro. A minha oração aqui, nesta noite de estudo da palavra, é que Deus venha restaurar a união e a bênção familiar. Glória a Deus. Observe que nós vemos isso, esse amor mútuo, entre Jacó, o pai, e seu filho José. Em Gênesis 37:3, a Bíblia diz assim: Israel, Jacó, amava José e fez-lhe uma túnica de várias cores. Então, o amor do pai para o filho fez o pai fazer. Então, quem ama, faz. O pai amava e deu a demonstração disso fazendo algo para o seu filho. Aqui no caso, a túnica fala pelo menos de duas coisas. Primeira coisa que a túnica fala: Jacó, ele blindou o coração de José com uma aliança com Deus, porque aquela veste, aquela túnica colorida, fala do pacto de Deus com Noé. E qual era o pacto de Deus? Eu mostro o arco, mostro o arco celeste, e quando aparecer esse arco, significa que a terra, essa aliança que eu faço com a humanidade, que a terra não será mais destruída nas águas. Então, o pai que blinda o coração do seu filho com aliança com Deus, o que ele está dizendo? Ele está, na verdade, buscando e profetizando na vida dos seus filhos que o dilúvio do pecado não vai naufragar a fé do seu filho. Então, os pais, isso é importante, né? Então, os pais devem, no caso aqui, amar e profetizar sobre os seus filhos. Devem amar e profetizar e dizer para eles que eles são campeões de Deus e que o dilúvio do pecado não vai fazer eles naufragar na fé, porque há uma túnica colorida nele. Aleluia.
E quem confeccionou a túnica? O pai. Então, é os pais que têm esse dever de profetizar e abençoar os seus filhos. Outra coisa que essa túnica fala, a túnica fala de pureza. Isso você pode ver em 2 Samuel 13:18, quando Tamar, filha de Davi, ela se vestia com uma túnica de várias cores também, porque assim se vestiam as filhas virgens. Olha que coisa linda. Esse é um assunto que deve ser muito bem trabalhado, principalmente nos dias de hoje, como as coisas estão tudo relativas, né? Os pais devem buscar em Deus entregar os seus filhos virgem para o altar no casamento. Isso é um trabalho árduo, isso é um trabalho tremendo, mas todo pai e toda mãe deve empenhar o máximo de empenho em Deus, porque só Deus pode fazer isso, para manter o seu filho, a sua filha, intacto, mediante as prostituições e fornicações da vida, e chegar a entregar o seu filho e a sua filha, na pureza, no dia do casamento. Isso é lindo demais, não é? Isso é muito lindo, isso aqui até enche o meu coração. Isso é muito lindo. Agora veja só que coisa tremenda. José também honrou seus pais sendo solícito. José era um filho solícito. Já falei o significado aí, que significa ele não poupava esforço para ajudar, servir, ele era atencioso às palavras dos seus pais. Em Gênesis 37:12, a Bíblia diz assim: Jacó chama o seu filho, ele fala, vem, chamando ele, e depois fala assim, enviar-te-ei aos teus irmãos. E disse José, eis-me aqui, vem, vou te enviar. E a palavra de José foi essa, eis-me aqui. Isso fala disposição. Então ele atendia o chamado do seu pai e cumpria a missão dada. E cumpria de que jeito? Com muita disposição. Um filho que não mede esforços para ajudar, servir, ser útil e atencioso aos seus pais será honrado por Deus. Eu vou repetir porque é uma palavra boa essa. Um filho que não mede esforços para ajudar, servir, ser útil e atencioso aos seus pais será honrado pelo Deus Todo-Poderoso. Veja como José também honrou seus pais, além de ser solícito, José também honrou seus pais financeiramente. Você sabe que até certo ponto da vida, o filho mora com os seus pais. Depois que ele casa, agora os seus pais viraram parentes e ele tem a sua própria família. Só que esse vínculo de honra nunca pode acabar. É claro que depois que um filho casa, o seu pai e sua mãe não pode mais interferir na sua vida no sentido de dar decisões, mas ele pode aconselhar. Um pai e uma mãe pode dar bons conselhos. E um filho honroso, ele vai seguir os bons conselhos dos seus pais, principalmente se esses pais forem crentes, forem servos do Senhor. E observe que José, ele era um homem formado, casado, tinha um bom trabalho, ele se tornou um homem muito próspero, e o pai e a família passou uma grande dificuldade, lembra da seca da terra? E aí o texto diz que José mandou chamar os seus familiares, no caso o seu pai, Gênesis 47:6, e o texto diz, coloca eles no melhor da terra. Então o filho adquiriu condições, tem que honrar os seus pais com o melhor daquilo que tem condição. Tá? Então é importante os filhos entenderem isso. Honrar os pais, essa honra você deve carregar o resto da sua vida, até o dia que papai e mamãe for recolhido pelo Senhor Jesus. Agora, Esaú e Absalão são exemplos de filhos que desonram seus pais. Eu poderia dar vários exemplos, mas Deus colocou esses dois personagens no meu coração e assim eu vou trabalhar. Esaú é o filho que tem desprezo pelas coisas espirituais. Gênesis 25:34 diz que ali foi apresentado para ele um prato de lentilhas, e ele comeu, bebeu, levantou e se foi, e desprezou a sua primogenitura. Você sabe que a primogenitura não era só o direito de ter a porção dobrada da herança dos pais, materialmente falando, mas também o fluxo das promessas de Deus recaía sobre o primogênito. Então, quando ele despreza, o que é desprezar? Tornar inútil, desdenhar. Para que me serve isso? Ele mesmo disse, para que me serve?
Então, ele considerava as coisas espirituais sem nenhum valor. Ele não valorizava as coisas espirituais. Então, filhos que desonram seus pais é que não valorizam as coisas de Deus, as coisas espirituais. E perceba só que coisa tremenda. Saul, o texto é muito seco, é um dos textos mais tristes da Bíblia. Comeu, bebeu, se levantou e foi, como se nada tivesse acontecendo. Ele desprezou o fluxo das promessas de Deus recaindo sobre ele, fluindo sobre ele, como se fosse algo assim normal, sabe? E foi um dia muito triste esse, tá? O coração de Esaú estava nos prazeres mundanos e passageiros, e por isso que ele desprezava as coisas de Deus, as coisas espirituais, eternas. E ele fazia isso por quê? Porque o amor do pai não estava nele. O amor do pai não estava no coração dele. A Bíblia diz em 1 João 2,15: se alguém ama o mundo, o amor do pai não está nele. O pai o amava, mas ele não deixava o amor do pai entrar nele. Então veja, isso aqui é muito forte, gente. O Isaac amava o seu filho Esaú, ele amava, só que, olha só isso aqui, Esaú não deixava que aquele amor com que o seu pai o amava entrasse em seu coração, ele desprezava o amor do pai, porque Isaac era espiritual, ele obedecia a Deus, ele era um filho que ia para o sacrifício, ele era muito espiritual, Isaac. Então o pai derramava, que a fáscia, esse amor no coração do seu filho, transmitindo-lhe toda a sua fé, toda a sua dedicação a Deus, toda a sua devoção a Deus, dizer: meu filho, que você seja melhor do que eu na presença do Senhor. Só que Esaú abriu mão disso, rejeitou isso, entende? Então o amor do pai ele não deixava entrar em seu coração. Agora, ao contrário disso, o amor do pai estava em Jesus, o Filho, aleluia. E nós vemos, pois ele cumpriu toda a justiça de Deus, lembra em Mateus 3, 15 a 17? Jesus ele se batiza nas águas, para quê? Para honrar o Pai, para cumprir a vontade do Pai, a justiça do Pai. Aí o Pai pegou e bradou. Eu fico ali vendo Deus, se alegrando, pulando lá na eternidade. O Pai olhando o Filho e dizendo: não tem filho como esse. Esse filho é diferente de todos os outros filhos. Esse filho me honra. Esse filho é obediente ao extremo. Esse é meu filho amado. Nele eu me comprazo. Eu tenho muito prazer nesse filho. E agora é interessante que o filho testemunha do caráter do pai. Aleluia. E o pai dá testemunho do filho, como que dizendo: ó, esse é meu filho. O pai batendo assim: ó, isso aí é meu, viu? Uma alegria total. Aí o que acontece? Isso aqui é tremendo. Olha por que Jesus era amado tremendamente pelo pai. Por quê? Porque o amor do pai estava em Jesus. Veja só nisso. O texto diz que o Espírito Santo pega Jesus, logo no capítulo 4, acabou de ouvir: esse é meu filho amado, que nele eu me comprazo. Aí no capítulo 4 vem o diabo e tenta Jesus, o Espírito Santo guia Jesus, está na direção do Espírito, e o diabo vem e fala: transforma essas pedras em pães, e vai colocando as propostas dele. O inimigo queria que Jesus trocasse as bênçãos do Pai pelas coisas mundanas. E aí Jesus pegou e falou: opa, o que você está me oferecendo, eu não troco, eu prefiro continuar com a bênção do meu Pai. Aleluia, glória a Deus. Então o filho inteligente não troca as ofertas desse mundo, não troca. Ele prefere ficar com as bênçãos do Pai, permanecer com as bênçãos do Pai. Que coisa linda, não? Então Jesus falou: eu não quero o engano do inimigo, porque as coisas que é oferecida pelo inimigo é tudo enganoso, mas aquilo que Deus dá, o Pai dá, é permanente, tá? Esaú também é filho que se envolve com pessoas de mau caráter, de má conduta, que causa amargura e enfado nos pais. Tem coisa mais triste do que ver o seu filho andando com pessoas de má índole, mau elemento? Você sabe que, biblicamente falando, as más companhias têm o poder de corromper o caráter. Isso está escrito em Provérbios 13, 20 e 1 Coríntios 15, 33. Mas vamos ler o texto.
Gênesis 26, 34 e 35. Olha só. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beri, Eteu, e a Basimate, filha de Elon, o Eteu. Em outras palavras, mulheres mundanas. O pai dele e a mãe dele não estava proibindo ele de casar, e nem muito menos estava querendo escolher a mulher que o filho dele ia casar, mas desde que fosse crente. Quem deve escolher a pessoa que vai casar é a pessoa que está casando. Você não deve deixar ninguém, aqui fica uma palavra para os filhos, ninguém pode escolher a pessoa com quem você vai casar, é você que decide. Só que tem que estar dentro de um princípio da palavra. E qual é o princípio da palavra? Não pode ser julgo desigual. Então está dentro do princípio da palavra, aí você que vai escolher, tá certo? Mas Esaú, ele casou com as mulheres mundanas. Olha o que resultou para a vida dos pais. E essas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. A amargura é aflição. Então veja, quando os filhos começam a andar com pessoas assim, de má conduta, má índole, má caráter, ou acaba criando vínculos, né, de amizade com essas pessoas, andando no mau caminho, ou ainda se envolvendo sentimentalmente, namorando, noivando e futuramente casando com essas pessoas, nossa, isso causa um mal muito tremendo para a vida dos pais, principalmente se forem crentes, se forem servos de Deus, já tenham conhecimento do Evangelho, porque às vezes tem filhos que estão na presença e os seus pais não estão, mas creio que Deus fará a obra. Mas aí vem o filho, o pai, o filho, família, vamos olhar para esse contexto, pai e filho estão na presença de Deus, aí o filho quer se envolver só com gente que não presta, só quer andar com gente que tem vício, que tem... Não... Você não deve andar com essas pessoas, você deve evangelizar, trazer para cá, mas nunca conviver com eles, jamais. Então, há uma preocupação grande, porque esse ditado, vocês já ouviram inúmeras vezes, me diga com quem tu andas, eu direi com quem tu és. Esse ditado não é bíblico, mas é uma verdade, e tem aqui extraíram da Bíblia isso. Tá certo? Porque a Bíblia fala que as más companhias corrompem o bom caráter. Tá certo? Então a pessoa que anda com sábio vai se tornar mais sábio, mas quem anda com tolo, nossa, vai ser corrompido, diz a Bíblia. Então aqui vai essa palavra para os filhos. Vocês têm que ser seletivo, nunca fazer acepção de pessoas. Mas na questão de amizade, vocês devem escolher com que tipo de pessoa que você vai andar. Como que você vai escolher andar com pessoas que vivem com prostituição, que gastam a vida com coisas inúteis, que vivem fazendo coisas que não edificam? Ah, não, você não deve trazer essa aflição para o coração dos pais, tá certo? Agora, outro filho também que desonrou os seus pais, Absalão. O Absalão era filho do rei Davi. Esse homem aqui, ele foi muito horrível. Ele quis usurpar a posição de governo dos pais, porque Davi era rei e ele quis assumir o trono do pai. Então aqui eu vejo, o trono fala de governo, então ele queria assumir o controle. Então filhos que não obedecem querem tomar a rédea da casa, como que se os pais que tivessem submeter aos gostos e aos caprichos dele. Não, isso não está correto. Então é que nem às vezes os filhos, você começa a pedir, faz isso, faz tal coisa, ele fala, mas por que você tem que fazer isso? Porque um dia eu já fiz também. Quando eu era na fase de filho, dentro de casa, os pais pediam, eu fazia, agora você é meu filho, agora faça também. Daqui a pouco você vai ter os seus filhos, aí você vai ter a sua vez. Glória a Deus. Então, esse Absalão aqui é o tipo do filho agressivo, hein? Que não se submete, pois se considera melhor que seus pais, e os tem como rivais e não conselheiros. Eles acham que os pais deles estão rivalizando com ele, e tem filho que disputa com os pais. Eu não preciso de você, não, eu não preciso de vocês, vocês vão ver. E eles sempre arrumam essa questão, né? Eu vou arrumar um bom trabalho, vocês vão ver, não vou precisar mais de nada. Ninguém vai jogar mais nada na minha cara. Isso é espírito de Absalão, gente. Isso é espírito de Absalão. E o Absalão, escute só, esse tipo de filho, ele vai cair no próprio orgulho um dia. Vai cair no próprio orgulho. Isso eu estou falando porque Absalão, ele tinha orgulho. O que era o orgulho dele? O cabelo. E no que ele foi pego?
No cabelo. O orgulho está em 2 Samuel 14, 26, tá? Que ele tinha orgulho do seu cabelo. Aí no 2 Samuel 18, 9, o texto diz que ele fugindo, o cabelo dele prendeu no carvalho. Aí veio o soldado e matou ele. Então, ou seja, caiu no próprio orgulho. Então, filho que desonra o pai, rivaliza com os pais, vai morrer no próprio orgulho. O teu pai, ele não é, tua mãe não é o teu rival, é teu amigo. E todo pai verdadeiro que rivaliza com os filhos, disputa com os filhos, não é um pai, não é uma mãe de verdade. Porque todo pai genuíno e verdadeiro quer que os seus filhos vá mais além do que eles. Aleluia, glória a Deus. Diga, isso aqui é uma profecia que caiu agora. E eu diga, os meus filhos irão mais longe do que eu. Se é verdade, adore a Deus por esta palavra. Teu filho vai chegar onde você não chegou. Ele vai fazer o que você não fez. Ele vai construir o que você não construiu. Deus vai usar ele mais do que usa você. Se você quer dar mais um grito de glória a Deus. Marras. Estecalácia caia. Aleluia, senti que abriu uma porta aqui, hein? Stella cominácia. Era maçã caia. Davi fez muita coisa, mas não construiu o templo, que era o maior desejo dele. Mas ele falou, meu filho, eu não vou, mas eu preparo tudo para você construir. Xaracalabácia. Aleluia! A sua conduta de pai e mãe valorosa vai preparar todos os recursos que seu filho precisa para fazer uma grande construção para Deus. Deus, Jesus amado. Eu creio nisso. Vamos lá. Então, honra ao teu pai. Vamos lá, primeiro, honra ao teu pai. A palavra pai é pater, no grego, que significa aquele que gera. Além do cuidado natural da vida, veste, comida, etc, etc, um pai deve cuidar do bem-estar espiritual dos seus filhos. Esta é a principal parte de ação de um pai, ensinar o seu filho a questão de amar a Deus, de temer a Deus. Essa é uma responsabilidade principalmente do pai. Vamos ler o texto, Deuteronômio 5 ao 7. Diz assim, amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração. Não é metade, é de todo, que não haja nenhum espaço que não tenha o amor de Deus aí. De todo, de inteireza, de mente, coração. Então, amarás o teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. A alma é quem você é, a personalidade. E de todo o teu poder aqui é força. Então, com todas as tuas forças. Eu amo a Deus. Deus é o principal. Eu amo a Deus mais do que a mim mesmo. Eu amo a Deus mais do que tudo. Deus está em primeiro lugar. Glória a Deus. Deus é o único na nossa vida. A nossa devoção, o nosso amor pertence a Ele. Cheira macia. Aí, verso 6. E estas palavras que hoje ordeno estarão no teu coração. Agora aqui está, olha que lindo. E intimarás, ou poderia ser melhor traduzido, inculcarás. Que é, o que é inculcar? É você fazer algo repetitivo, até que a pessoa aprenda e não esqueça mais. E por isso que eu uso essa pedagogia da repetição, tá? Baseado na palavra. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás. Olha os verbos. Verbo você sabe que dá ação na frase. Assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Olha como o pai aqui, no caso aqui, tanto o pai e a mãe, mas aqui a ênfase recai sobre o pai. Olha como que um pai tem que ensinar o seu filho. Olha só coisa tremenda isso aqui, gente. Quando ele está dizendo aqui, no caso aqui, usando esses verbos, assentando, conforme eu já falei aqui, mas antes disso, antes de comentar sobre isso, vamos falar aqui o significado da palavra intimarás. Aqui, a palavra hebraica é shanam, que significa ensinar incisivamente. Inculcar, que dá o sentido de repetição, é ser perfurado. Olha só que coisa tremenda. É como se você marcasse uma impressão. Assim como as pedras
As tábuas da lei foram perfuradas para gravar as palavras de Deus, a lei de Deus ali, assim deveria ser impressa, gravada no coração dos filhos a palavra do Senhor. Então, olha o que tem que estar gravado no coração de um filho: ama a Deus acima de tudo. Então, a lei do Senhor tem que estar gravada no coração de um filho, e isso é a responsabilidade, primeiramente, de um pai ensinar o seu filho assim, desta maneira, tá certo? Então, o ensino sobre amar a Deus não pode ser superficial, tem que estar gravado no coração dos filhos. Aí, quando ele diz assentado, andando, deitando e levantando, que no caso são os verbos de ações aí, que denotam que uma conduta. Aqui está denotando uma conduta, andar, no caso aqui, assentar, andar, deitar, levantar, está falando de uma conduta e de uma vida que a pessoa está vivendo, tá certo? Ou seja, toda ação e maneira de viver tem que estar embasado no amor de Deus. É isso que os filhos têm que aprender. Toda ação da sua vida, todo o seu modo de viver tem que estar embasado no amor de Deus. Tem que estar embasado no amor de Deus, tá certo? E aqui você veja, andando, sentando, lembra o Salmo 1? Se você ensinar o teu filho a amar a Deus, ele não vai cair no Salmo 1, no erro da roda dos escarnecedores. Por quê? Porque o amor do Pai vai estar dentro do coração dele. E a minha oração de cada filho de Deus aqui, que todos nós que estamos aqui, que esta palavra esteja gravada no nosso coração. Gente, os pais não devem ser omissos e nem coniventes com os pecados do filho. O que é ser conivente? É você saber que ele está fazendo errado e não fazer nada a respeito disso. Então você está sendo conivente, cúmplice, ou outro sinônimo que você queira usar aí. Assim como Eli, que via os seus filhos brincarem, zombarem de Deus, e não fazia nada a respeito. Porque você sabe, Eli era o sumo sacerdote, era, por exemplo, o dia de hoje, era o pastor lá da igreja. Só que ele via os filhos dele pecando, fornicando, brincando com as ofertas do altar. E aí ele não fazia nada, deixava os filhos dele ir lá na posição. Pera lá, o que ele deveria fazer? Ele deveria exortar os filhos e tirar eles da posição. Quer brincar com Deus? Mas aí você não vai tocar nas coisas santas. Só que ele não fez isso, ele foi como que empurrando para a barriga, mas não é assim, sabe que o filho está no pecado, está no erro, e vai deixar ele fazer as coisas na obra de Deus? Não, isso é ser conivente com o pecado. Aí fala, não, mas eu vou deixar ele fazer isso aqui, eu vou deixar ele continuar cantando, eu vou deixar ele... Pegou aí? Eu vou deixar ele trabalhando de obreiro, está entendendo aí? Para manter ele, para ele não cair, já está caído, filho. Não pode ser conivente, errou, tem que ser disciplinado. Tá certo? Porque se você deixa a pessoa continuar fazendo ainda no erro, ela está cavando a própria cova. Foi o que esses meninos fizeram. Ofni e Finéias estavam caminhando ali sem freio. E aí o que aconteceu? O pai foi omisso. O pai foi omisso e conivente. Qual foi o resultado? Os dois filhos morreram. Foram para a peleja, e aí, detalhe, quando o calo apertou, aqueles dois filhos pegaram e disseram assim, agora a gente tem a arca, agora lembraram da presença. Até agora estava zombando, até agora estava fornicando, até agora estava se prostituindo, mas agora que o calo apertou, não, nós temos a presença, nosso pai é crente. Nós vamos para a peleja. Quando foram para a peleja, eles estavam com a arca, mas a presença não estava mais com eles. E aí morreram e se levantou a geração Icabod, que significa foi-se a glória. Outra coisa importante a respeito dos pais, do ponto de vista espiritual, tá? Existem pais que não valem nada. Eu vou repetir isso aqui para você entender. Eu estou falando do ponto de vista espiritual. Existem pais que não valem nada. Precisam ter um encontro com Jesus. Tá? Pois eles são os próprios maus exemplos para os seus filhos. Escute, existem pessoas aqui que os seus pais não eram crentes, mas eram pessoas que tinham uma boa conduta. Teu pai e tua mãe te ensinou a ter caráter, não trapacear os outros, ser bom pagador, isso é moral. Então são pais que, num sentido aqui social, tiveram seu valor.
no sentido social, mas no sentido espiritual ele não vale nada. Por quê? Porque ele não te ensinou a caminhar com Deus, servir a Deus, porque existem pessoas que têm uma vida moral, mas não são salvos. Tá certo? Por isso que você já não ouviu, tem pessoa que é mundana que é melhor do que muito crente? Porque a conduta dele tem uma conduta moral. É bom pagador, não fala mal da vida dos outros, cuida da própria vida, não inveja. E tem muitas vezes tem crente que tem esses probleminha aí, se é assim que eu posso dizer, né? Mas agora escute, olha só, existem pais aqui, oh meu Deus do céu, eu vou ler o texto, Jeremias 9,14. Antes andaram após o propósito do seu coração, propósito é dureza, aqui nesse contexto, e após os balins são os falsos deuses, como lhes ensinaram os seus pais. Então os pais ensinou o filho a ter coração duro e ensinou a adorar os outros deuses. Um pai desse vale alguma coisa do ponto de vista espiritual? Não vale nada, do ponto de vista espiritual, tá bom? Não vai demolir também, é do ponto de vista espiritual. Então, infelizmente, tem filhos que aprenderam dentro de casa a se prostituir, entrar nos vícios e outros pecados mais. Mas há uma palavra profética. Jesus transforma maldição em bênção. Diga glória a Deus por esta palavra. Tem filho aqui, mas ele tem um ódio feroz, e Jesus vai te libertar hoje disso. Tem um ódio feroz dos pais. Porque agora ele conhece a palavra, o pai lhe perseguiu. O pai, quando eu falo pai e mãe, tá? Perseguiu, lhe judiou, lhe castigou, te ensinou a mentir. Tudo que não presta você viu. Te ensinou a trair, te ensinou a ir no bordel, te ensinou. Tem filho aqui, eu estou por revelação agora, tá? Direta, no caso. Existem filhos aqui que o primeiro contato que ele teve com relação íntima foi que o pai levou ele numa casa de prostíbulo. Então, veja, esse pai vale alguma coisa? Não vale nada. Existe, esses dias, não ouvimos uma pessoa desesperada, um parente de um dos nossos irmãos, enfim, não vou falar aqui porque não convém, mas o pai chamando o filho para fazer coisa errada. O pai. Esse é um camarada que está com o pé dentro do inferno já e precisa da misericórdia de Deus para Deus resgatar ele. Porque a responsabilidade de se criar um filho é muito grande isso aí. É muito grande. Então, veja só o que Deus faz. Aí existem filhos assim, porque eu aprendi errado, porque aí aprendeu errado, aí usa dessa desculpa, aprendeu, porque o pai usava droga, e fala, mas também eu vou usar também. Isso aí não tem mais desculpa não, filho, você já conhece a verdade já. Porque quando Jesus entra, aí acabou a desculpa no negócio. Entendeu? Aí porque tem filho que é malandro também. Aí ele pega e diz, não, é que eu vi meus pais fazendo isso. Não, mas teu pai não tinha conhecimento, tua mãe não tinha conhecimento das coisas de Deus. Ele está no erro e precisa ser evangelizado e alcançado pela glória de Deus. Você agora tem um conhecimento da palavra de Deus, ore por eles. Ore e peça para Deus entrar com salvação e milagre. Tá certo? Tem gente aqui que tem... Pasmo, olha, Deus está colocando umas coisas fortes na minha boca, mas tem filhos aqui que foram abusados pelos próprios pais, hein? É coisa séria isso aqui, existe caso assim, hein? Existe, é doloroso isso, hein? E para liberar o perdão é só Deus para entrar nesse coração, porque aprendeu dentro da própria casa. Deus vai fazer uma faxina hoje aqui. Não terá mais espaço para mágoa, rancor dentro do seu coração. O Espírito Santo está fazendo uma limpeza geral, porque você é bênção. Está calabassuri candaraia. Glória a Deus. Aprendeu, viu lá dentro de casa, o pai fumando, o pai e a mãe bebendo, entende? Aprendeu lá dentro, e aí, eu já vi, estou falando com meus próprios olhos, olha, Deus que me está trazendo a memória, eu trabalhava, né, num Lava Rápido, era adolescente, hein? Não era nem crente, mas está na minha gravada aqui, e eu lembro, eu trabalhando, e tinha um pai, olha só, de onde o Espírito Santo me levou agora, e tinha um pai, ele ia lá no Lava Rápido, né, de adolescente trabalhando, e ele ia e tomava lá a bebida, tomava cerveja. Sabe o que ele fazia? Dava um gole para o menino.
toda hora deixavam, não tem nada não, e dava um gole, o menino tomava. Eu cheguei a ver aquela criança de 5 anos bêbada, de golinho em golinho. O que aconteceu? Viciou. Só Deus para libertar. Só Deus para entrar. Existem muitas questões familiares aqui traumáticas. E por que Deus está trazendo isso a lume? Porque Deus quer sarar. Porque Deus está tratando, Deus está sarando, Deus está curando. Aleluia! Porque o propósito divino é maior. Xera macaça comanai. Tem filho que foi tão carrasco com os pais que o pai tem birra. Tem também ao contrário disso. Tem ao contrário disso também. Tem pai que tanto judiou dos filhos que os filhos quer ver mas não quer ver ele na frente. Mas Deus pode restaurar. Tá? Glória seja dada ao nome do Senhor. Então honra o teu pai e a tua mãe. Mãe é méter no grego, que significa mulher que deu à luz, que cria um filho. Mãe, isso é lindo, é até gostoso falar a palavra mãe, né? Mãe, o pai também, viu? Não nos valoriza não. Mãe é a figura daquela que cuida, zela e ama. Eu vou repetir isso aqui. Mãe é a figura daquela que cuida, zela e ama. Quando, geralmente, tá? Geralmente os filhos, na maioria dos casos, sempre tem aqueles casos isolados, mas na maioria dos casos, os filhos sempre pendem para a mãe. Por quê? Quando ele está doente, quem que fica lá do lado? É a mãe. Ela cuida. Ela está lá, a mãezona cuida e vê. Zela. Não deixa o menino sair amarrotado. Não deixa o menino sair de casa sem escovar o dente. Arruma, tá feio, arruma isso aí. É zelo, isso aí se chama zelo. E a mãe ama, ela ama mesmo. Às vezes faz até coisa errada. Às vezes acaba encobrindo e não conta para o pai o que é. Isso é errado, viu? Papai já pegou na curva já, hein? Aleluia, glória a Deus. Posso ouvir um amém aí? Erradamente isso aí, viu? Tem que contar tudo. Conta tudo. Espiritualmente falando, isso aqui, nunca mais esqueça disso, as mamães. A marca predominante de uma mãe é fiel intercessora. Esta tem que ser e é a mãe bíblica. A mãe bíblica. A marca predominante de uma mãe bíblica. Do pai é o ensino, da mãe, uma intercessora fiel. Uma mãe que intercede por seus filhos. Vamos ver o resultado aqui, filho? Olha isso aqui. Olha isso aqui, se isso não te emociona. O choro de uma mãe por seu filho pode fazer com que Jesus paralise a marcha da morte e restitui-o para si com vida. Eu estou aqui em Lucas 7, 11 a 16. A mãe chorava e o seu filho estava sendo conduzido com a multidão ali. E é por isso que eu digo, eles estavam caminhando, a morte carregando aquele menino. Mas aquela mãe chorava. É meu filho. Aleluia, está no pecado, mas é meu filho. Está na vida torta, mas é meu filho. O coração dele está cheio do mundo, mas é meu filho. Aí Jesus não aguentou ver aquela mãe chorando, encostou e falou: não chora, não chora. Quando dá a chora, quando ele fala não chora, o texto diz assim, ele tocou no esquife, e o texto diz, e os que o levavam pararam, ou seja, a marcha da morte foi paralisada. Levante as duas mãos, porque uma é pouca para aquilo que eu vou profetizar. Aleluia! Se o teu filho, a tua filha estava andando no caminho de morte, no teu choro aos pés do Senhor, Deus está dizendo: eu paraliso a marcha da morte e vou te entregar o teu filho com vida. Quem recebe, adora a Deus. Quem recebe, glorifique ao Senhor. Ai, canácia!
Aleluia, diga: a marcha da morte está sendo paralisado. Aleluia. Ei, calabachai. Olha só, o inimigo armando situações, uma multidão, e carregando, levando. Essa eu vou levar para o abismo, essa eu vou levar para o quinto dos infernos. Mas tem uma mãe de joelho, tem uma mãe chorando: meu filho, minha filha. Ah, Anácia. Paracanda, Labachelha. Ei, nesse caminho de morte, o autor da vida chegou. Oh, meu Deus do céu. A vida rassúbria. Nesse caminho de morte, o autor da vida chegou. Ele chegou e chegou tocando. E quando ele chega e toca, a Bíblia diz que o menino se levantou e começou a falar. Aleluia, ele falou: jovem. Aleluia, glória a Deus. Como que dissesse: a tua vida estava perdida, mas agora eu faço uma grande obra na sua vida. Meu Deus. A mãe que ama os seus filhos se aproxima de Jesus em oração e adoração e busca no Senhor incansavelmente para que eles andem e estejam lado a lado com Cristo. Eu não vou ler o texto, eu só vou citar Mateus 20 ao 21. Chegou a mãe de Tiago e João. Ela chegou, a serva de Deus chegou diante de Jesus. O texto diz: e se aproximando, ela pega e faz uma petição, ela adora e faz uma petição. Qual foi a petição dela? Que os meus filhos no teu reino, um senta à direita e o outro senta. O que ela está dizendo? Que os meus filhos andem lado a lado contigo. Oh, meu Deus. Oh, meu Senhor amado. Aleluia. Uma mãe, ela vai buscar isso para os seus filhos. Os meus filhos vão andar na presença, vão andar de mãos dadas com Jesus. Glória a Deus. E agora isso aqui também é muito lindo. A mãe que ora por um filho prepara ele para que Deus o use-o. Olha que lindo. Veja só isso. E verá, a mãe que ora pelo seu filho vai ver Deus usando ele. E a sua casa, a casa dessa mãe que ora, vai se tornar uma agência missionária. Tu crê nisso que eu estou falando? Porque está na Bíblia. Atos 12. Olha só isso aqui. Meu Deus, olha, tem irmã aqui que vai entrar numa batalha de oração dentro da sua casa, que Deus vai mudar tudo lá, viu? Olha isso aqui. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos. Ai, Marcos. Onde muitos estavam reunidos, estava lá a mãe orando dentro de casa. E quem que estava vendo? O filho João Marcos. A mamãe orando e o filho só observando. E ele vendo a oração de mamãe. Aleluia. E mamãe só clamando. E nas orações de mamãe, ó Deus enviando os anjos para libertar. Não foi? Foi na casa dela que saiu o anjo e foi lá e tocou em Pedro lá. Foi na casa dela. Essa casa aí, ó. E aí de repente, eita Jesus, tá tantos decretos de Deus aqui, hein, gente? Direção. Aí olha o resultado da mamãe que ora em casa. Atos 13, 4 e 5. Assim, Paulo e Barnabé, né, foram enviados pelo Espírito Santo. Foram enviados, versículo 5. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E tinham também com eles, acompanhando a viagem missionária, diga aí, João, como? João aqui é o João Marcos. Ele virou o quê? Um cooperador na obra missionária. Então, casa que tem uma mãe orando, seus filhos vão virar.
Missionários de Deus. Oi, eu estou com uma palavra profética que é cooperador. Teu filho vai ser um obreiro na casa de... Olha aí, olha isso aí. Aleluia, eu vou entregar aqui outra coisa aqui também, porque, aleluia, tem filho aqui que não vai ser integral na obra, vai ter o seu trabalho secular normalmente, vai ter, enfim, a sua empresa, vai ser o seu trabalho, mas lá onde Deus colocar ele será um missionário nas mãos do Senhor, vai ser um obreiro do reino de Deus. Aleluia, a tua casa não será um campo missionário, mas a tua casa será uma agência missionária. Qual que é a diferença? O campo missionário é o que eu tenho que alcançar. Eu vou no campo para alcançar as almas. Mas a agência é o lugar onde se envia os missionários. E a tua casa não vai ser um campo que tem que ser alcançado. A sua casa vai ser uma agência que vai enviar os missionários. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz assim, olha só, Jesus, ele é filho único, da sua espécie é único. Deus, ele tinha um único filho, ele fez dele o quê? O missionário. Aleluia, levanta a mão, porque um clamor de um pai, de uma mãe aqui, uma palavra profética faz todo efeito. Você vai gritar comigo, diga, os meus filhos serão como Cristo, missionários de Deus. Sela essa palavra dando glória, aleluia. Exalte o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio que Deus vai usar eles. Canda lá, baxere, me canta lá, basúpia. Ele manda cova sube de canto lá, baxere, me canta arabacaia. Ele me cantasse a coube de que faça a calabácia. Cadê o meu jovem João Marcos? Cadê ele, meu filho? O Marcos. Fica de pé, filhinho. Opa, Cássia. Quando eu li o nome aqui, Deus me deu uma profecia. Ô Zé, coloca a mão nas costas dele lá. Ele é bacanta, na baixande comanai. O Espírito Santo ministra ao meu coração. Tu és um vaso escolhido de Deus. Desde o ventre da tua mãe para uma grande obra. Eu vejo que algumas coisas no seu coração, algumas revoltas no seu coração, mas Deus está dizendo, eu estou sarando as tuas feridas, e eu vou ser um instrumento que vou te usar para abençoar a tua família. Você ainda será um instrumento de Deus para levar a bênção para a tua família. Recebe essa unção, recebe aí agora. Você vai ser levantado como um obreiro de Deus nessa casa. Ei, calabaxandaraia. Ei, me calaxande comanai. Aleluia. Vamos adiante. A mãe não pode ser uma pessoa de má índole, pois isso pode corromper o caráter de um filho. Também tem a responsabilidade das mães, hein? Rebeca ensinou o próprio filho Jacó a mentir e trapacear. Eu não vou ler o texto, mas vou citar Gênesis 27, do 6 ao 13. Oh, minha gente do céu. A mãe pegou, o pai Isaac falou, ô meu filho Esaú, faz um guisado saboroso e traz para mim. A mãe ouviu. Ela tinha mais uma afeição por Jacó, pegou e falou, Jacó, vem aqui, e já ensinou o menino a trapacear. Se passa pelo seu irmão, se passar pelo irmão, se passar por quem você não é. Então a própria mãe ensinando o filho a ser o que não é. Olha o que está caindo, a revelação que está caindo aqui. Você tem que viver de acordo com a condição que você tem. Porque tem pai que imprime no coração do filho uma condição que nem ele não tem. Não, filho, você tem que ensinar a realidade que você vive para os teus filhos. Tem que ensinar, não pode... Ele vai ser a condição que você tem que ele vai ser. Tá? E essa mãe aqui, você sabe, Rebeca, ela tinha esse problema de enganar, ela herdou da casa dela esse problema. Labão, enganador nato. Vixe, aquilo ali era da índole dele, é característica inata. E aí passou, você pode ver que todo mundo daquela casa tinha um problema com engano. Lembra? Depois a Raquel... esposa,
que se tornou de Jacó, era da casa de Labão também. Ela sempre tinha esse problema de enganar, trapacear. Então você vê que tem coisas que as pessoas herdam na casa dos pais que precisa ser trabalhada na igreja para Deus restaurar, limpar. A Rebeca era uma mulher abençoada, mas tinha esse questão que precisava ser trabalhada nela. E ela mesma ensinando o próprio filho a mentir. Já pensou que coisa feia é essa? É o que eu já disse aqui, vou usar esse exemplo de novo, que é simples, todo mundo vai entender. É mais ou menos assim, alguém liga, o filho atende. Diga que eu não estou, diga que eu não. Já ensinou a mentir, trapacear já. Já ensinou. E geralmente, não é uma regra, mas geralmente, uma mãe tem uma capacidade maior de influenciar os filhos. E aonde se vê isso? Ana e Samuel. Ana era ou não era uma mulher de oração? Essa graça passou para o filho dela. Samuel foi considerado um dos homens de maior vida de oração com Deus. Tá bom? Vamos lá, parte B para a gente ir para a conclusão. Honrar o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Eita, mandamento. Primeiro aqui significa primordial, de significância, tá? Mandamento é entolê, que significa comando, mandamento, ordem. São ordens de Deus, dadas para que sejam cumpridas. Acerca dos mandamentos, primeiro, obedecer e honrar aos pais faz parte da grande comissão. Mateus 28, 20. Jesus pegou e disse: vai por todas as nações, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensina esse povo a guardar todos os mandamentos que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, ou seja, honrar pai e mãe, isto é evangelho, é a mensagem de salvação do reino de Deus. Isto é evangelho. O que é evangelho? É aquilo que, a mensagem que transforma, embasada, Cristo é o evangelho. Essa é a mensagem que transforma. Então, filhos que não honram os seus pais, tá certo? Ele precisa que a mensagem do evangelho alcance ele. Então, isso faz parte da grande comissão. Segundo, o mandamento deve ser guardado, sem mancha e repreensão, até a vinda do Senhor Jesus Cristo, conforme nós vemos em 1 Timóteo 6,14. Agora, escute só isso aqui. A palavra irrepreensão, conforme se vê nesse texto aí, repreensão, ela significa que não pode ser detido, é num sentido judicial como criminoso. Então, sem repreensão significa, não existe uma única acusação válida de mau procedimento que possa ser apresentada contra este filho. Nenhum pecado flagrante e visível de desobediência e desonra que pode incriminá-lo. Olha que lindo! Aqueles que guardam os mandamentos de Deus imaculados não sofrerão a detenção do inferno na eternidade. Porque a pessoa que é incriminada é alguém que deve ir para a lei. Toda pessoa que deve ir para a lei, infringir uma lei, ele deve ir para a lei. E qual que é aqui o julgamento dele? Ele é julgado, condenado e é lançado na prisão. Assim, os filhos que não honram seus pais, de forma bíblica também, será detido. Porque ele está sendo achado culpa. Então, é preciso atentar para isso. E também vice-versa. O pai que não honra, não busca o bem dos filhos no Senhor, de igual forma, pesa sobre ele esse juízo. Terceiro, a guarda dos mandamentos nos oferece uma base para a certeza de que todas as orações serão respondidas por Deus. Já pensou? 1 João 3, 21 e 22, eu leio esse texto. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. Ou seja, não há nenhuma mancha, não quebrei o mandamento de Deus, então não tem nada me condenando, a minha consciência não me acusa. E qualquer coisa que lhe pedimos, dele receberemos. Por quê? Guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Olha que lindo. Orar é bom, mas orar guardando os mandamentos, fazendo a vontade de Deus, é eficaz. Quer ter uma vida de oração eficaz? Honre os seus pais. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. O apóstolo João esclarece o que é amor. 1 João 5,3. Olha o que é o amor. Porque este é o amor. Aqui está caridade, essa tradução, mas não é boa. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os mandamentos não são? Olha só que coisa tremenda. Então este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Gente do céu, o filho que não obedece e não honra a seus pais é porque não ama-os. Vou repetir.
O filho que não obedece e não honra os seus pais é porque não ama eles. Tem filho que fala assim: eu te amo, pai. Ama, nunca anda nos preceitos do pai e da mãe, nunca faz o que agrada o pai e a mãe, ama nada. Isso é balela, isso é conversa fiada, você não ama nada. Ama, mas não anda nas regras da casa, anda e não anda no bom caminho que o pai e a mãe decidiu viver, você não ama coisa nenhuma, isso não é amor. Você não ama, você tem que confessar esse teu pecado, que você não ama. Todo filho que ama o seu pai e sua mãe, eu já expliquei aqui, qual é o momento que o filho não deve obediência aos seus pais? A partir do momento que ele saiu da palavra. O que é sair da palavra? Um filho te ensinar a ir lá e o pai falar: você tem que ir lá roubar. Lógico que você não vai fazer isso, ele está contra a palavra, você não deve obediência nenhuma a respeito disso. Te ensinar, incitar a fazer uma coisa, enfim, que contraria a lei de Deus, a palavra de Deus, o filho não é obrigado a obedecer de maneira alguma. Agora, um pai, uma mãe que está na posição, está na presença de Deus, tá certo? O filho deve total obediência. E o filho que ama, este é o amor. Como que eu sei que o meu filho me ama? Se ele... Veja, tem filho que fala: eu te amo, mas só dá trabalho lá na escola. Você não ama teu pai e tua mãe coisa nenhuma. Você não ama, não ama. Eu amo que se você amasse, você ia lutar lá para dar orgulho para eles. É assim que se demonstra amor. Se você amasse, você não ia ficar causando preocupação com quem você anda, com quem você sai. Você não ama de verdade. Esse amor aí que você está falando que tem, isso é falso, isso é mentiroso. Todo amor é demonstrado na guarda dos mandamentos. Tá? Agora escute isso aqui. Porque para alguns filhos obedecer e honrar o pai é pesado, é duro. Se aqui o texto está dizendo os mandamentos não são pesados, mas por que para alguns filhos obedecer e honrar os pais é duro, é pesado? Ele fala: não aguento isso. Por quê? Porque tudo que não tem amor se torna pesado. Gente, tudo que não tem amor se torna pesado. Tenta conviver com alguém que você não ama, pesado. Tenta trabalhar numa coisa que você não ama, pesado. Tenta vir num culto que você não ama, pesado. Estou sentindo a glória de Deus aqui, gente. Quando é que eu tenho prazer de caminhar, de vir para o culto? Por que eu tenho prazer? Porque que o salmista diz: alegrei-me quando me disseram. Porque tem um quê no coração? Amor. Amor a quem? A quem estou indo cultuar. Então, quando eu amo, vir ao culto não é pesado, porque eu amo. Quando eu trabalho em algo que embora por causa do pecado haja um peso, né, do trabalho, mas a pessoa que ama aquilo que faz, ela faz com dedicação, com excelência, entende? Uma coisa é você trabalhar, outra coisa é você trabalhar no que ama. Aí a coisa se torna diferente. Tá certo? É a mesma coisa você pegar. Agora tem que aplicar no contexto geral. Quando para alguns, eu vou no contexto geral, quando que para alguns crentes fazer alguma coisa na igreja se torna pesado? Porque ele está fazendo sem amor. Quando que um obreiro não cuida da casa de Deus, não limpa mais. Para ele, você tem que fazer isso. Marca oração, é pesado. Marca limpeza, é pesado. Por quê? Porque já está fazendo sem amor. Agora vocês não querem falar, né? Agora, pesou. Agora coloca amor nesse negócio aí. É o primeiro a chegar e o último a sair. Aleluia. Eita, maravilha de Deus. Já pensou alguém pregar a palavra sem amor? Como é duro? Como que uma vez eu escutei de um homem, meu Deus, tive vontade de chorar. Ele pegou e se vangloriando disso. Preparei uma mensagem em 30 minutos. Irmão, como que você prepara uma mensagem em 30 minutos? Não existe isso. 30 minutos? Você preparar uma mensagem? O que você vai oferecer para alguém estudando 30 minutos? É alguém que já está no automático. Não, já conheço o texto. Aqui o que vinha na cabeça, o Espírito já revela. Está sem amor nenhum. Quer ver alguém que louva sem amor? Já não ensaia mais. Ela não tem prazer nos ensaios, ensaiar para apresentar. Já não ora mais para as pessoas que ele ministra, está sem amor. Eita Deus. Aí eu pergunto para você, está pesado aí os mandamentos?
Se pesou é porque já está faltando amor. Agora, se deixar o amor cair sobre ti, aleluia, vai ficar mais leve a caminhada, hein? Quando se ama, tudo fica mais leve. Jesus falou: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E aí o que ele diz? Tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo, tá certo? Porque é leve e suave. Jesus não coloca uma carga pesada que a gente não possa carregar. Vamos lá, encerrando agora, parte final. Porque é o primeiro, honra o teu pai e tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa. Quem crê nas promessas de Deus aqui? Promessa é epangelia, que significa ato de prometer, compromisso que alguém assume em fazer algo, ou a fazer algo. Honrar os pais é adornado com uma promessa. Oh, glória, vou repetir isso aqui, hein? Honrar os pais é adornado com uma promessa. Eu quero falar aqui uma grande promessa de Deus para pais e filhos. E qual é a grande promessa? Joel 2,28 diz assim: e derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas, criancinhas, profetizarão. Os vossos anciões, eu prefiro dizer assim do que velhos, não gosto. Os anciões, que são os pais, eles terão sonhos. E os jovens terão visões. Derramarei o meu espírito. Então você perceba que esta é uma promessa direcionada a pais e filhos, filhos e pais. Vamos lá, primeiro, as crianças profetizarão. Profetizar é falar sobre a influência do Espírito Santo, ou seja, as crianças serão os Ezequiéis de hoje, trazendo vida onde há morte espiritual. Eu estou profetizando isso agora. As nossas crianças, aleluia, elas serão os Ezequiéis desta geração, porque o vale está cheio de ossos sequíssimos, mas elas, sob a influência do Espírito Santo, vão abrir a boca, porque estão aprendendo com os pais em casa, estão aprendendo aqui na escola, na igreja, e eles vão profetizar: Jesus te dá vida, Jesus te salva, Jesus te liberta dessa mal, dessa depressão, desse pecado. As nossas crianças vão profetizar. Vão profetizar essa promessa. Eles vão ser instrumento de dar vida. Irmãos, olha, por isso que nós temos que habilitar as nossas crianças. Irmão, tem como rejeitar quando uma criança chega e fala: pai, vamos caminhar, irmão, tem como rejeitar um pedido assim? Não tem. É por isso que você pode ver nos trabalhos, nas festividades de criança aqui, você vê como que mais do normal, você vê que superlota aqui. Por quê? Porque as crianças é que trazem, aleluia. A gente tem que trabalhar forte em cima disso, porque esta é a promessa. As crianças vão profetizar, as crianças vão profetizar. Ei, não pasme se qualquer hora dessa se levantar o teu filho mais choro lá dentro daquela casa e dizer: papai, mamãe, não temas, Deus é conosco nessa casa. Meu Jesus amado, eu estou recebendo uma profecia, vou entregar aqui agora. Aleluia! Você a partir de hoje vai se espantar. Você vai ver o seu filho e a sua filha se inclinando para as coisas de Deus. Você não vai nem pedir, ele vai entrar em oração. Você não vai nem falar, ele vai pegar a Bíblia e vai começar a ler. O Espírito está tomando conta dessa situação. Glória a Deus. Os jovens, eles terão o que? Visões. Visões é revelações. E qual que é as visões, as revelações que os jovens vão ter? Eu falo de uma só. Como Isaías, que teve um encontro pessoal com Deus. E quando ele teve um encontro pessoal, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E quando ele vê Deus, ele fala: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um pecador. Teve um encontro com Deus, reconheceu que é pecador, teve um encontro com Deus. Ele falou: ai de mim, mas ele falou: ai das minhas amizades. Ele reconheceu: ai das minhas amizades, porque as pessoas que eu estou andando também é a mesma porcaria que está no pecado como eu. Mas ali veio o anjo, tocou com a brasa na boca dele e
depois que ele teve, esse jovem teve essa visão de Isaías, sai Canácia. Sabe o que aconteceu? O pai bradou, o Deus eterno bradou e disse: a quem enviarei? A quem há de por nós? Sabe o que apareceu? O teu jovem, o teu filho. Eis-me aqui, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Eis-me aqui. Qual que é a visão de Isaías? É a visão do reino de Deus. Quando a pessoa contempla a manifestação do governo de Deus em sua vida, ele se rende à vontade do Senhor. E agora os pais, no caso anciões eu vou tomar por pais aqui, sonharão. Esse texto eu vou ler. Sonharão como Jacó. Você sabe que Gênesis 28 do 10 em diante, mas eu só quero ler o versículo 14. Oh, gente do céu. O Jacó tem um sonho. Olha o sonho do pai. Olha o sonho do pai. E da mãe também. 28, 14. Deus dá o sonho e no meio do sonho fala com ele. Você lembra, né? Tinha uma escada que descia do céu para a terra. Deus estava na ponta daquela escada. E aí Deus pega e fala assim: oh, gente, e a tua semente será como o pó da terra. Semente aos seus filhos. Estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul. Ó, e em ti, e na tua semente, na tua família, nos teus filhos. Leia forte, 3, 2, 1. Serão benditas todas as famílias. Qual é o sonho do pai? Ter uma família abençoada. Ah, pelo amor de Deus. Não, vocês parecem que não estão aqui não. Um pai e uma mãe cheios do Espírito Santo. Qual é o sonho dele? Eu quero a minha família na presença. Presença de Deus. Esse é o sonho dele. A promessa, vamos lá, estou encerrando. A promessa do Espírito Santo é para que alcancem, olha só, a promessa do Espírito Santo é para que alcancem gerações. Atos 2, só vou fazer a leitura, 38 e 39, e disse-lhes Pedro: arrependei-vos, mudai-vos de mente, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos. Então Deus quer que o pai e a mãe sejam cheios do Espírito Santo, mas esta promessa recai sobre a vida dos filhos. Os filhos também serão cheios do Espírito Santo. Aleluia! Levante as duas mãos assim, com ânimo, com amor. Levante essas mãos com amor e diga: esta bênção eu provarei com toda a minha família. A bênção do Espírito, a bênção de ser cheio do Espírito Santo. Se é verdade, põe a mão no ombro do seu irmão e diga: recebe esta bênção do Espírito Santo. Shanai, Kamande, Kova, sai. Pai cheio do Espírito Santo, filho cheio do Espírito Santo, mãe cheia do Espírito Santo, filha cheia do Espírito Santo. Ei, 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 ei. A tua casa vai ser tomada. Vai ser tomada pela presença do Espírito Santo. Que coisa mais linda é essa, hein? Fala para mim, tem coisa mais linda do que essa, de ter uma família, toda uma família cheia do Espírito Santo? Ah, não tem. Não tem coisa mais linda do que essa. É lindo você ver o clã, a sua esposa, os seus filhos todos caminhando, buscando a Deus, servindo a Deus. Não existe coisa mais linda do que essa. Por isso que Josué bradou e você também vai bradar: eu e minha casa. Aleluia, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Diga forte: a minha casa é do Senhor. Diga forte: a minha casa é do Senhor. Diga mais uma vez: a minha casa é do Senhor. Ah, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Aleluia, é do Senhor. Uma palavra de Deus para quem tem promessa. Vou perguntar de novo: quem tem promessa? Agora segura essa palavra também. Vamos ver se depois que você ouvir essa palavra você continua crendo na promessa, hein? Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia. Eu ouvi um glória a Deus e um aleluia ali. Então tem promessa, então se purifique.
A palavra purifiquemos aqui é katarizo, que significa livrar da contaminação do pecado e das culpas. Dedicar, consagrar algo a Deus. Quem tem promessa, livre-se de tudo aquilo que suja suas vestes. As vestes de um crente salvo. E seja totalmente dedicado a Deus e a sua obra. Aleluia. Nesta noite eu vejo aqui pais purificados. Nesta noite aqui eu vejo filhos purificados.